Acho que nunca vou esquecer aquele cheiro de hospital. Aquela mistura de desinfetante, café velho e angústia. A sala de espera estava cheia de silêncio, mesmo com gente falando. É como se o tempo ali dentro funcionasse diferente. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu estava sentada, com a cabeça entre as mãos, sentindo o coração batendo no pescoço. Jake do meu lado, me abraçando, mas eu nem conseguia sentir direito. Tudo era ruído de fundo. Minha mãe estava do outro lado da sala, quieta. Muito quieta. Ela não chorava, não perguntava nada, não demonstrava desespero. Só encarava o chão, com aquela expressão estranha que eu não sabia decifrar. Foi aí que eu comecei a lembrar dos olhares dela antes da festa. Dos silêncios, da taça. A culpa me corroía. Era para ser eu. Eu que devia ter bebido aquele vinho. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim já começava a duvidar. Será que era para ser eu mesmo? As horas foram passando, e cada parente que chegava era um novo peso no ar. Minha tia Vera chegou esbaforida, abraçando minha mãe e chorando. Meu Deus, a Clara tão jovem, meu Deus. E minha mãe apenas retribuiu o abraço com um tapinha nas costas. Sem lágrima, sem emoção. Aquilo estava me deixando maluca. Meu pai, que é separado da minha mãe há anos, chegou e tentou fazer 1000 perguntas, mas ninguém sabia de nada. Quando ele olhou para mim, eu desabei. Falei da taça, do cheiro, do que eu fiz. Ele congelou. Me olhou como se eu tivesse puxado um fio solto num novelo que ninguém queria mexer. Não disse nada. Só se afastou. Comecei a sentir que algo ali era maior do que eu imaginava. Como se esse acidente tivesse só revelado uma ferida que já existia, escondida. Eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Aquele vinho. O olhar dela. A falta de reação. Então, quando as coisas acalmaram um pouco, peguei meu celular e comecei a pesquisar. Abri mensagens antigas da minha mãe, fotos, qualquer coisa. E foi aí que eu encontrei algo que nunca tinha dado atenção antes. Um e-mail dela, antigo, que eu tinha acesso porque um dia ela usou meu notebook para enviar currículo. Um e-mail para um tal de RM. Falava sobre urgência financeira, sobre herança travada por causa das meninas e sobre resolver tudo antes do casamento. Aquilo me deu um nó na garganta. Resolvi confrontar meu tio Jorge, irmão da minha mãe, que estava ali no hospital. Chamei ele num canto e perguntei na lata: "Tio, minha mãe tá com problema de dinheiro?" Ele hesitou, olhou para trás para ver se ninguém estava ouvindo e respondeu baixinho: "Ela andou se metendo com umas dívidas. Coisa séria. Mas achei que já tinha resolvido. Coisa séria. Dívidas. Resolver. Com a vida da minha irmã em risco?" A paranoia começou a tomar conta de mim. Já era madrugada quando o médico finalmente veio falar com a gente. O rosto dele era sério. Disse que a Clara estava em coma induzido, que o organismo dela tinha reagido a alguma substância tóxica ainda não identificada, que era milagre ela ter chegado viva no hospital, e que agora era esperar. Aquelas palavras me arrebentaram. Eu tremia dos pés à cabeça. Me senti um lixo. Se eu não tivesse trocado as taças, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas e se? E se tivesse sido proposital? E se não era eu quem devia estar viva agora? Olhei de novo para minha mãe. Ela nem se mexeu com a notícia. Só balançou a cabeça devagar. O Jake me apertou a mão e cochichou: "Tem alguma coisa errada com ela." E tinha. Eu sabia que tinha. Só não sabia o quê. No dia seguinte, a polícia apareceu no hospital. Um investigador veio até mim e perguntou se eu tinha notado algo incomum durante a festa. Falei sobre o cheiro do vinho, sobre a troca das taças. Ele anotou tudo. Disse que a perícia já tinha recolhido os copos e que o laudo sairia em breve. Algumas horas depois, ele voltou. O laudo era preliminar, mas indicava traços de veneno. Um tipo raro, usado em pesticidas importados. Algo que ninguém teria por acaso em casa. Naquele momento, eu senti meu mundo parar. Eu encarei o policial, e tudo que eu consegui perguntar foi:
Isso foi um acidente? Ou alguém fez isso de propósito? Ele me olhou nos olhos e respondeu, com um silêncio pesado. A gente ainda está investigando. Mas isso não parece ter sido um erro. Foi ali que eu percebi. Tinha alguém naquela festa que queria ver uma de nós morta. E o pior, esse alguém provavelmente estava muito mais perto do que eu queria acreditar. Na tarde seguinte, depois de uma noite inteira em claro no hospital, decidi que não dava mais para ficar calada. Eu precisava conversar com minha mãe, não uma conversa civilizada de mãe e filha. Eu precisava confrontar. Chamei ela para fora da sala de espera, para um canto vazio perto da cantina do hospital. Eu tremia, mas minha voz saiu firme. Mãe, a Clara foi envenenada. Ela desviou o olhar, mexeu na alça da bolsa como se estivesse entediada. Eu sei, ela disse seca. Como assim você sabe? Ela suspirou. Longo, demorado, como se estivesse cansada de fingir. Você acha que eu não sei o que acontece debaixo do meu próprio teto? Minha cabeça girou. Eu não estava entendendo nada. Eu comecei a fazer perguntas, uma atrás da outra, tipo um tiro metralhado de raiva e medo. Quem queria fazer isso com a gente? Quem estava com acesso à bebida? Mãe, você sabia que tinha veneno naquela taça? Ela levantou os olhos, frios, e disse algo que até agora ecoa na minha cabeça. Tem coisas que é melhor você não mexer. Aquilo me travou. Era um aviso? Uma ameaça? Ou só mais uma maneira de me calar? Saí de perto dela antes que eu fizesse uma besteira. Mas dali em diante eu sabia. Minha mãe estava escondendo alguma coisa. E se ela não queria contar, eu ia descobrir sozinha. Voltei para o hospital, mas em vez de ir direto para a UTI onde a Clara estava, parei no refeitório. Sentei com um café gelado na mão, scrollando meu celular compulsivamente, tentando achar qualquer coisa que me ajudasse a entender. Foi aí que eu lembrei de um diário velho da Clara, que ela mantinha na adolescência. Anos atrás, ela tinha deixado algumas coisas no meu apartamento, quando passou por uma fase difícil e ficou uns meses comigo. Eu nunca mexi. Mas agora, voltei para casa como uma criminosa. Revirei as caixas no armário do corredor e achei um caderno de capa roxa, todo rabiscado com caneta preta. Ali, comecei a enxergar quem era a Clara de verdade. E quem ela era, em relação a mim. Trechos como: ela sempre foi a queridinha, a que nunca erra, a que tem tudo primeiro. Se eu sumisse, será que minha mãe ia notar? Eu odeio como ela faz tudo parecer fácil. Doeu, de verdade. Porque na minha cabeça, eu sempre fui a que corria atrás de aprovação. Eu nunca imaginei que a Clara sentia tanta raiva, tanta mágoa. Comecei a perceber que nossa relação era uma bomba relógio. E minha mãe, talvez ela tenha sido quem armou o detonador. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem no celular. Era do Eduardo, primo distante, que eu não via desde o Natal retrasado. Me encontre amanhã cedo. Tem algo que você precisa saber. Mas só pessoalmente. Fomos num café pequeno, afastado do centro. Ele parecia tenso, olhando para os lados como se estivesse sendo seguido. Eu sei que a sua mãe tá metida em coisa errada. Ele falou, sem rodeios. Tipo o quê? Tipo, coisa de herança, chantagem, dívida com gente perigosa. Ele me contou que meses atrás, minha mãe procurou ele desesperada, pedindo para intermediar uma conversa com um cara chamado Marcelo Ventura. Um nome que, segundo ele, tá envolvido com lavagem de dinheiro e morte por encomenda. Eu me afastei logo depois, ele disse. Mas depois do que aconteceu com a Clara, cara, eu juntei os pontos. Você tem que tomar cuidado. Eu saí daquele café com a sensação de que meu estômago tinha virado um nó. Como assim minha mãe é envolvida com esse tipo de gente? Por quê? Por causa de dinheiro? Por que ela faria isso? Com a própria filha? Voltei para casa determinada a revirar tudo que era da minha mãe. E ali, no fundo de uma caixa que ela tinha deixado na minha garagem há meses, encontrei uma carta. A letra era da minha avó, que faleceu há 5 anos. O envelope nem estava aberto. Com os dedos tremendo, rasguei
E comecei a ler. Era uma carta dirigida à minha mãe. Dizia que o testamento dela tinha sido alterado às pressas antes da morte, beneficiando principalmente a mim, e não a Clara. Ana, eu sei que você vai achar injusto, mas a Clara não está pronta. Ela é instável, impulsiva. A Letícia merece isso. E mais, por favor, não deixe que o dinheiro destrua vocês. Aquilo me deu um frio na espinha, porque foi exatamente isso que aconteceu, né? O dinheiro destruiu a gente. E talvez minha mãe tenha interpretado essa carta como um motivo, ou como um empurrão. Voltei ao hospital já de madrugada. O rosto da Clara estava coberto por tubos, os monitores apitando ritmadamente. Sentei ao lado dela e segurei sua mão. Se você acordar, eu juro que vou descobrir tudo. Juro. Minha mãe passou por mim no corredor, sem me olhar. Mas eu reparei. Ela tinha arranhões no braço, um hematoma na clavícula. Sinais de luta? Alguém tinha confrontado ela? A polícia ainda não tinha prendido ninguém, mas eu sabia. O veneno foi colocado ali de propósito. Não foi acidente. E cada vez mais, tudo apontava para dentro da nossa própria casa. E o mais louco, eu já nem sabia mais se minha mãe queria me proteger ou me matar. Eu não consegui dormir, nem fechar os olhos. A carta da minha avó, a conversa com o Eduardo, o olhar frio da minha mãe, tudo parecia um quebra-cabeça onde cada peça encaixava num crime. Sentei no chão da sala com todos os papéis espalhados à minha frente. Notas antigas, fotos, extratos bancários, mensagens da Clara, áudios arquivados. Eu parecia uma investigadora amadora tentando salvar a própria vida. E a da minha irmã também. Foi aí que eu reparei numa coisa boba, mas que me travou. No vídeo do meu noivado, bem na hora que a minha mãe entrega a taça, dá pra ver alguém ao fundo trocando um envelope com ela. Um homem, de terno escuro, que ninguém da família reconheceria. Mas eu lembrei. Era o Marcelo Ventura, o nome que o Eduardo mencionou. Ele esteve na minha festa, e isso só podia significar uma coisa. Aquilo tudo tinha sido planejado. Na manhã seguinte, recebi um envelope embaixo da porta. Sem remetente. Dentro, só um bilhete, com letras recortadas de revista. Pare de fuçar ou vai acabar como sua irmã. Quase vomitei ali mesmo. Minhas mãos tremiam, o estômago embrulhado. Levei o papel para a polícia, claro. Mas eles disseram que sem provas concretas, não podiam fazer muita coisa. Só registraram. Eu senti naquele momento que eu estava sozinha. E que se eu quisesse a verdade, ia ter que encarar o perigo. Só que o medo agora era real. Porque alguém estava me observando. Alguém sabia o que eu estava descobrindo. E esse alguém queria me calar. Eu decidi que precisava conversar com o Jake. Contar tudo. Abrir o jogo. Ele era a única pessoa em quem eu ainda confiava 100%. Mas quando comecei a falar sobre o bilhete, sobre o vídeo, sobre o homem da festa, ele ficou estranho. Esquivando o olhar, mexendo no celular. Eu perguntei na lata. Jake, você sabia de alguma coisa? Ele hesitou. E aí jogou na minha cara, sem rodeios. Eu sabia que sua mãe estava com problemas de grana. Ela me procurou meses antes da festa. Me pediu um empréstimo. Grande. E você não me contou? Eu achei que fosse só orgulho, Letícia. Não imaginei que ela fosse... Ele parou no meio da frase, sem conseguir terminar. Fiquei paralisada. Ele sabia. Ele estava com a peça-chave da história esse tempo todo. E me deixou no escuro. Era isso. Até ele me traiu. Levantei e fui embora sem dizer mais nada. Com medo, com raiva, e me sentindo traída por todos os lados, comecei a montar minha próxima jogada. Eu precisava de algo concreto. Uma prova que derrubasse a máscara da minha mãe de vez. Voltei à casa dela enquanto ela estava no hospital. Usei a chave reserva. Vasculhei tudo. Guarda-roupa, gavetas, caixas escondidas no maleiro. Depois de 2 horas encontrei um pendrive pequeno, escondido dentro de uma bolsinha de remédios. No computador, tinham pastas nomeadas como contabilidade e anotações pessoais,
Mas o que me paralisou foi uma pasta chamada Resolução. Ali dentro, 3 áudios. Em um deles, a voz da minha mãe, claramente irritada, dizia: "Não aguento mais a Clara jogando tudo no lixo. Se ela morrer, ninguém vai sentir falta. Vai ser um alívio." Em outro, uma conversa gravada com o tal Marcelo. "O pagamento será feito depois. Quero algo limpo, sem vestígios." Meu coração gelou. Era real. Ela queria eliminar a própria filha. E, por consequência, talvez fosse eu o alvo real. Mas o tempo estava contra mim. Se ela soubesse que eu tinha esses áudios, eu não duraria muito. Voltei ao hospital sem saber o que fazer. Meu plano era entregar tudo para a polícia, mas eu precisava confrontar minha mãe antes. Precisava olhar nos olhos dela e perguntar por quê. Encontrei ela sentada sozinha no corredor, tomando café como se nada tivesse acontecido. Sentei de frente, abri o notebook e dei play no áudio, alto, no meio do hospital. Ela congelou. Ficou branca. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. "Você ia matar a Clara? Ou ia me matar?" Ela não respondeu, só chorou. Mas não de arrependimento. Era desespero. Era medo de ser pega. Eu levantei, saí andando com o pendrive na mão e deixei ela ali. Mas no caminho de volta, percebi que alguém me seguia. Um carro escuro, sem placa visível. E aí caiu a ficha. Não era só minha mãe. Tinha mais gente envolvida. Eu sabia que não podia esperar mais. Com o pendrive em mãos e sabendo que alguém me seguia, fui direto para a delegacia. Entreguei tudo. Os áudios, o vídeo da festa, o bilhete ameaçador. Os policiais ouviram tudo em silêncio, anotando, trocando olhares pesados. Um deles até saiu da sala antes do fim do último áudio. Voltei para casa com um aperto no peito, sabendo que não tinha mais como voltar atrás. Naquela mesma noite, bateram na porta da minha mãe. Vi pela janela da minha casa, que fica no mesmo bairro, 3 viaturas. Algemaram ela ali, na frente de todo mundo. Os vizinhos assistindo tudo como se fosse novela. Ela olhou para mim quando entrou no carro da polícia. Não disse nada, mas tinha ódio nos olhos. Não remorso. Ódio. E sabe o que doeu mais? Mesmo com tudo aquilo, uma parte de mim queria correr e abraçar ela, como se ainda existisse uma mãe ali dentro. Mas não tinha mais. 2 dias depois da prisão, recebi a ligação que eu achei que nunca ia acontecer. "Letícia?" A Clara. Ela acordou. Corri para o hospital feito uma louca. Quando entrei no quarto, ela estava pálida, fraca, mas consciente. Me olhou, confusa, e a primeira coisa que disse foi: "Que dia é hoje?" Eu ri e chorei ao mesmo tempo. Segurei a mão dela com força. "Você dormiu por dias, mas tá viva. Tá aqui." Ela não lembrava de nada da festa. Só flashes. Disse que achava que tinha comido algo estragado. Eu balancei a cabeça e prometi contar tudo, quando ela estivesse pronta. Porque, sinceramente, eu não sabia se ela conseguiria aguentar saber que a própria mãe quis apagar ela do mapa. E que talvez eu fosse o alvo inicial. A verdade era um peso que agora eu carregava sozinha. Os dias seguintes foram um misto de alívio e terror. A notícia se espalhou. Mãe tenta envenenar filhas por herança. Manchetes em sites locais. Pessoas comentando na padaria, no grupo do bairro. Eu virei a filha que entregou a mãe para a polícia. Alguns me elogiaram, outros me olharam com pena. E teve até quem me chamasse de ingrata. Como se ser filha anulasse qualquer tipo de justiça. Jake tentou voltar a falar comigo, mas eu não consegui. Aquela confiança que existia entre a gente morreu ali, no dia em que ele escolheu guardar segredo. O casamento foi oficialmente cancelado. A aliança ainda tá na gaveta. Não sei se por saudade ou por raiva de mim mesma por ainda lembrar com carinho. E minha mãe? Tá aguardando julgamento. Os advogados dela estão tentando alegar instabilidade emocional. Eu não duvido que tentem jogar a culpa em outra pessoa, numa Clara desequilibrada, ou até em mim. Porque quando se trata de família, até a verdade vira arma. Com o tempo,
A Clara começou a melhorar. Voltou a andar, a comer, a rir. Mas a gente não voltou a ser irmãs de verdade. É como se existisse uma parede invisível entre nós agora. Uma ferida aberta que ninguém sabe direito como curar. Ela sabe que tem algo que eu não contei. E eu vejo isso nos olhos dela. Mas toda vez que ela pergunta o que realmente aconteceu naquela noite, eu travo. Só consigo responder: a gente teve sorte. Muita sorte. Talvez um dia eu tenha coragem. Talvez um dia a gente sente juntas para ouvir os áudios. Mas por enquanto, o silêncio é o único jeito de manter a sanidade. Tem dias em que eu acordo e me pergunto: e se eu tivesse tomado aquele vinho? Talvez hoje fosse a Clara contando essa história. Ou ninguém contando. Tem dias em que eu sonho com a minha mãe. Ela me abraça, me chama de minha filha. E depois, o abraço vira sufoco. Eu acordo suando. Essa história me ensinou que o mal nem sempre vem de fora. Às vezes, ele tá na mesa do café da manhã, perguntando se você quer mais pão. E que amor! Amor de verdade não tenta te matar por dinheiro, nem por inveja, nem por nada. Minha vida virou uma cicatriz. Eu sigo, eu respiro, mas nunca mais fui a mesma. E, sinceramente, acho que nunca mais vou conseguir beber uma taça de vinho tinto na frente de ninguém.